Sejamos todos bem-vindos esta noite à casa do nosso Deus. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, por mais um ano de existência da nossa igreja. Hoje pela manhã, antes de vir ao culto, eu estava fazendo um exercício agora em março, completarei 10 anos na membresia desta igreja. E ao longo desses 10 anos, o Senhor Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho para servir de bênçãos na minha vida. E como anjos que o Senhor coloca para nos abençoar. Eu gostaria de, durante o culto, que cada irmão pudesse lembrar de um irmão que o abençoou, uma irmã, ou vários irmãos que foram bênçãos na sua vida nesta igreja. Agradeça a Deus pela vida dele. Ora ao Senhor agradecendo, obrigado por este irmão. E ao final deste culto, não hesite em dar um abraço e dizer a esse irmão o quanto ele te abençoa, o quanto ele é bênção na sua vida, assim como eu também tenho pessoas maravilhosas na minha vida que me abençoaram. Então eu gostaria de que vocês fizessem esse exercício durante este culto para a honra e glória do nosso Deus. Convido os irmãos que abram comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler dos versos 10 a 13. 1 Crônicas 29, 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Convido os irmãos a louvarmos ao nosso Deus com o hino Louvores Sem Fim, número 38. Presbítero Josias, nos ajude, por favor, na condução. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, mil vezes
Davi ora conosco. Senhor Deus, Pai amado, nós te adoramos, nos prostramos diante de Ti, Senhor, e lhe agradecemos pelo privilégio que temos como família cristã de nos reunirmos para te adorar, te louvar e entoar louvores a Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que isto foi Cristo que nos permitiu através do Seu sacrifício santo em nosso lugar. Conduza todos os atos desses cultos, Senhor, traga a palavra que vem de Ti para a Sua glória, através do Espírito Santo. Louvores, vozes, talentos, tudo para a Tua honra e glória. Lhe agradecemos por Tua graça, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Salmo 27, dos versos 1 ao verso 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O Senhor é luz, e como luz, nós vamos pedir nesse momento para que Ele possa trazer luz aos nossos pecados, ao nosso coração, todo e qualquer canto que esteja escondido do nosso coração, que o Senhor traga a luz, para que possamos reconhecer o nosso pecado, mas que também Ele possa mostrar a vastidão da sua misericórdia, da sua graça, porque Ele é rico em perdoar. Vamos nos quedar aos pés do Senhor, em oração silente, buscando ao Senhor em oração, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor nosso Deus, neste momento nos quedamos aos seus pés para pedir a misericórdia, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa iluminar os nossos corações, a cada escaninho do nosso coração, para ver se ali, Senhor, há algum pecado, algum caminho mau, e nos aponte, Senhor Deus, para o caminho do arrependimento, para que possamos confessar e deixar esse pecado e viver uma vida plena na Tua presença, Senhor Deus. Traga luz à nossa vida para que possamos, Senhor, almejar a santidade e possamos viver uma vida de arrependimento diário, Senhor Deus. Nos abençoe para que possamos, Senhor Deus, não cair em tentação e vencer o mal e que o mal possa ser envergonhado. E juntos, Senhor Deus, oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto nosso irmão canta, nós temos a oportunidade de consagrarmos nossos dízimos e as nossas ofertas. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça
e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Quantas lembranças, quantos abraços, né? Mas depois a gente conversa sobre isso, não é, pastor? Tempo de ofertório, de dedicação, de uma parte do muito que o Eterno, que o Soberano, que o Todo-Poderoso tem nos concedido. Vamos ficar de pé e dizer que é de coração tudo que dissermos num hino de louvor ao nosso Senhor Jesus de Nazaré. Vamos cantar juntos. Vocês conhecem esse cântico, né? E bom. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste ao oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar, Senhor, do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. Igreja, é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mais uma vez o refrão. É de coração. O que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu
juntos. É de coração. Com a ajuda do percussionista ali, não é? Poxa vida, tá vendo aqui, ó? Olha que memórias. Que coisa boa. Eu tenho muitos vínculos com essa igreja aqui. Muitas Presbítero Rony, ora lembranças. conosco. Amém. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por poder estar na tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos a liberdade de poder fazer isso aqui no nosso país. Nós te louvamos, ó Deus, pela nossa igreja, que está completando mais um ano de vida. Agradecemos, ó Deus, por cada irmão que se passou aqui, por cada irmão que está aqui presente, que o Senhor esteja, Deus, abençoando ricamente a vida de cada um. Te louvamos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que temos sido fiéis, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a vida de cada um que está ofertando, ó Pai, e dizimando para a honra e glória do Teu nome. Que aqueles que vão administrar, ó Pai, esses recursos, ó Pai, possa administrar com sabedoria para que o Teu nome seja expandido e o Teu nome seja glorificado em todo o tempo onde a gente puder fazer a Tua obra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Continuamos louvando ao Senhor com o nosso irmão Gerson. Antes de se assentar, antes de retomar o seu assento, vamos, nós, igreja, orar pela igreja. Eu gosto de canções que tenham a primeira pessoa do plural, nós, porque igreja é comunhão, é comunidade. Deus é comunhão, Deus é comunidade. Como dizia Agostinho de Hipona, servo do Senhor, o Pai é Deus, mas nem é o Filho e nem é o Espírito. O Filho é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Espírito. O Espírito é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Filho, mas é um só Deus numa eterna comunhão de amor. Que bonito essa doutrina tão preciosa para nós da Trindade Santa e Eterna. É Teu povo, Senhor, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és santo e grande. A igreja cantando. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. La, la, ya, la, ya. La, la, ya, ya. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, santo, digno de
Senhor. Você diz amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês conhecem também? Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Quem não conhece, deixa eu ensinar o refrão aqui, ó. Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. No início, ó Senhor, tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, tu me ungiste com alegria. Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é tua alegria. Eu te louvarei saltando de quê? De alegria. Eu te servirei, Senhor, com alegria. Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Disse Paulo, ser cristão é aprender a viver contente, é se alegrar de um modo diferente. Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Pois tu és, pois tu és da minha alegria. 3 vezes assim, ó. Minha força é a tua. Minha força é tua. Minha força é tua alegria. Tem que dizer amém, né? Amém. Antes de assentar, não, aliás, pode sentar, eu prometi, então sentem. Né? Senão a gente sai aqui do nosso roteiro, né? São mais de 30 anos de ministério com música, 32 anos, 5 na primeira igreja, depois 5 numa segunda igreja que eu ajudei a plantar, 23 na mesma igreja em São Bernardo do Campo, e viajando por esse país. A primeira vez que eu estive com alguns de vocês foi, você estava lembrando, né? Foz do Iguaçu. Ah, eu era jovem, então por isso que eu não estou lembrando, né? Alguns aqui tinham mais cabelo, eu não tinha barriga. Vim para cá com 27 anos, pastor Gustavo, e no ano seguinte conheci o reverendo Jader, que depois veio para aqui. Eu acho que a primeira vez que eu estive aqui no satélite foi no primeiro mandato do reverendo Jader. E a igreja era lá embaixo. A gente foi para alguns acampamentos também. Fiquei ali hoje, antes do culto,
conversando com o presbítero Rony, e aí chegava um irmão, me abraçava, e a gente teve um tempo precioso de comunhão. Vocês são muito afetuosos, vocês são muito queridos. E daqui a pouco nós vamos ler as Escrituras, mas nesses mais de 3 décadas, se eu contar meu tempo de adolescente, já são quase 40 anos compondo e cantando em acampamento, no culto dos jovens, né? E congressos, retiros. Depois aí o chamado pastoral, seminário, ordenação. E essa preocupação santa de, a cada semana, os presbíteros aqui, o pastor Gustavo, de pedir ao Senhor que enche o nosso coração para a gente alimentar o rebanho de Cristo Jesus. E de todas as canções que eu gravei, 100 e tantas canções, talvez uma das mais conhecidas e cantadas, além de É de Coração, é uma canção chamada Salvador Maravilhoso. Vocês conhecem aqui, né? É quase uma confissão, né? Quase um credo, né? A doutrina da salvação em termos trinitários. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. E a igreja? Graças a Deus por tão gloriosa salvação. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar. Comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. E os irmãos? Só tu nos podes dar. E quanto ao Pai, Pai poderoso, infinito, um Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh,
me sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Podes dar. Amém. Como é bom cantar o Evangelho, né? Cantar as verdades que brotam das Escrituras. Antes de terminar esse tempo de cânticos, Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É fácil. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem, perseverem na oração. Perseverem, perseverem, perseverem na oração. Será que vocês aprenderam? Alegrem-se. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes. Sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem, perseverem na oração. Perseverem, perseverem, perseverem na oração. Quero ouvir a igreja cantando. Verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, 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 perseverem na comunhão. Perseverem, 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 perseverem. Comunhão. Amém. Quero chamar aqui à frente as nossas crianças. Vamos orar por elas para que saia do culto infantil. Pedir a irmã Natália, que nos eleve a Deus em oração pelas crianças.
Senhor, nós te louvamos pelos filhos que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a sermos exemplos para eles, nos ajude a orar, perseverar na oração, no ensino da tua palavra, nos ajude a trazê-los à tua casa. E agora que eles vão para uma aulinha especial, que o coração deles possa ser terreno fértil para receber essa semente da tua palavra e essa semente possa crescer e frutificar. E eles possam continuar a tua obra aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, saudamos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nossa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Temos a palavra de Deus como único livro, regra, fé e prática. E desfrutamos da comunhão dos santos. Nossos visitantes sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Esta é a casa de Deus, também a sua casa. Que bom que você está conosco hoje. Nossa igreja tem um costume de dar uma lembrança àqueles que nos visitam pela primeira vez. É a primeira vez que você nos visita? Levante a sua mão, um diácono vai levar até você uma lembrança da igreja. Você está nos visitando, é só levantar a mão, não tenha vergonha. Eu não estou enxergando, os diáconos estão, viu? Os diáconos estão. Mais gente nos visitando pela primeira vez, aqui na frente, lá no fundo, na última fileira. Lá no fundo, na última fileira. Que bom que você está conosco. Nesse envelope tem um cartão. Você pode escrever seu nome, seu WhatsApp, nós vamos entrar em contato com você para falar um pouco mais sobre a igreja e, se possível, se você desejar, fazer-lhe uma visita. Estamos na festa, no culto de ação de graça, já tivemos ontem aqui e hoje estamos continuando os 43 anos de organização da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Que bom que você está conosco nessa data especial. Aí nesse envelope tem mais explicações sobre o trabalho da nossa comunidade, como andamos. Reverendo Pastor Gerson se dispôs a estar conosco, nós agradecemos sua presença, sua esposa, uma alegria recebê-los, que bom que está conosco. Pastor Gerson é a causa do pastor Gustavo estar aqui. Eu vim assistir um culto no 2017 e eu queria ir para o shopping, a Leoni queria vir assistir o Gerson Borges. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou eu ficar sentado na igreja lá. O culto terminou, era 10 horas da noite. Eu falei, Leoni, vamos embora. Ela falou assim, não, a gente vai bater uma foto com o Gerson ainda. E eu fiquei mais 1 hora esperando na fila para bater uma foto com o pastor Gerson, né? E por essa causa eu estou aqui. Da conversa dessa hora, eu fiquei e conversei com alguns irmãos. Veio o convite e o pastor Gustavo chegou aqui em 2018. Então, de certa forma, o Gerson tem um pouco de culpa nesse pastoreio. Reverendo Gerson tem a palavra, falar conosco, trazer a palavra de Deus. Depois damos continuidade ao culto. Como nós somos reformados e cremos na soberania de Deus, não foi o Gerson Borges, não, foi a mão do Eterno, não é? Obrigado pelo carinho. Depois eu quero tirar uma foto com a sua esposa. Eu tenho, mais uma vez, como dizia há pouco, tenho gratidão ao Senhor nessas mais de 3 décadas de ministério, porque a gente viaja pelo país de norte a sul. Acabei de chegar do Nordeste. Inclusive encontrei o querido amigo reverendo Hernandes Dias Lopes no aeroporto e ele falou assim, meu príncipe, você foi comer aquela moqueca lá em Vila Velha? Ele falou, que privilégio extraordinário, né? Sabe que eu gosto muito de moqueca, ele me indicou um lugar lá, mas é só para o patamar de cima, assim, né? Pagaram para mim, pastor. Era só assim para o Supremo Concílio, mais ou menos assim. Abracei vários irmãos aqui, e se eu não lembrar o nome de vocês, me perdoem, mas o vosso semblante, o vosso sorriso, o vosso afeto está sempre no meu coração. E continuar sendo assim. Quando estiver lá em Brasília, na Presbiteriana do Planalto, na igreja que o Tiago, seu filho querido, está
agora é pastor efetivo, né? Ele era o braço direito do reverendo Ricardo Barbosa, meu amigo e mentor, e agora inverteu, né? Agora o Ricardo é o braço direito do Tiago, né? Tiago é um moço extraordinário, não tão moço assim, não é? Mas eu, sempre que vou a Brasília, tenho o privilégio de rever aqueles irmãos. Venho com a minha esposa, Rosana Márcia, Cinha. Os meninos não estão aqui hoje, o Bernardo, que é pianista, e o Pablo, que é violoncelista. Coloquei todo mundo para estudar música lá. Por isso que eu fiquei feliz aqui com essa incipiente orquestra. Olha só, daqui a pouco vai ter mais músicos aqui. Um naipe de violinos e violas e cellos e contrabaixos. Eu venho de tradição batista. Os batistas acham que só eles têm muitos músicos na igreja. Os presbiterianos também, não é? Muito bem. Antes de ler o texto que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos no vosso aniversário de 43 anos, eu gostaria de liderá-los mais uma vez em oração. Nos curvemos diante do Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa noite abençoada, nesse culto solene de ação de graças, pela jornada tão bonita dessa comunidade de fé. Oremos, irmãos e irmãs. Pai bendito, Abba, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aprove ao Senhor nos reunir na Tua casa nessa noite, Senhor, para essa celebração em ação de graças, festivo e ao mesmo tempo solene, por tão longeva jornada, Senhor, e tão fecunda e frutífera jornada desta igreja que o Senhor formou com os Teus filhos e filhas que foram predestinados antes da fundação do mundo para serem adotados como Teus filhos e Tuas filhas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, por meio de Jesus, na força do Espírito Santo, já termos cantado os louvores ao Teu nome. Agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, que o mesmo Espírito que é o autor das Escrituras, que é aquele que inspirou o registro das Escrituras, da revelação escrita do Senhor, também a explicite para nós, a esclareça para nós, que sejamos desafiados, Senhor, e que sejamos consolados, mas também confrontados, e eu diria, Pai bendito, curados pela ação poderosa da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Receba a nossa adoração e toda a glória e todo o louvor. Teu povo aqui reunido diz amém, Senhor. Amada igreja, eu sou de 1969, como diz meu amigo reverendo Marcelo Gualberto, eu tenho 55, mas não parece 65. Né? Portanto, eu cresci, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, cresci numa igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, nos anos 70. Nos anos 70, nós éramos membros de uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, e os cultos da igreja que meus pais e eu e os meus irmãos pertencíamos, a estrutura era assim: na quinta-feira tinha um culto público, evangelístico, uma ênfase forte evangelística aquela igreja, e aos domingos escola dominical e culto pela manhã e culto à noite. Então nós estamos falando de quinta e domingo comprometidos, separados para o Senhor. Mas a reunião de oração e estudo bíblico não era às quartas-feiras, eram às terças-feiras. Terças-feiras. Então, terça, quinta e sextas comprometidas com a igreja. Mas a minha mãe era contralto e nossa igreja tinha um coral. Justo és, Senhor, santos caminhos. Sopranos. Todas as tuas obras
Nessa estrofe eu já estava dormindo no colo de mamãe. Expetue, expetue, expetue. Invocam de todo em verdade. Aí eu acordava, tomava uma aguinha, e aí vinha Mestre o Mar se Revolta e outros clássicos da nossa inologia cristã evangélica. Terça, quarta, quinta e domingo. Mas às sextas-feiras, a sociedade feminina, e minha mãe era uma das líderes, se reunia na casa da irmã Erondina, à tarde. Mamãe me levava para a reunião de oração da sociedade feminina. E eu gostava, porque tinha umas brevidades, tinha um lanche muito legal assim. Eu falava, mãe, hoje já é dia lá da reunião de oração na casa da irmã Erondina. E à noite, nós tínhamos uma congregação, algumas congregações, meu pai era presbítero e ele era um dos pregadores. Então nós estamos falando de terça, quarta, quinta, sexta tarde, primeiro turno, sexta noite, segundo turno. Sábado tinha culto da mocidade. E aos 9, 10 anos eu já estava tocando na mocidade. Então nós estamos falando de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda é o dia de descanso, né? Não. Na nossa rua tinha uma congregação da igreja metodista, uma capelinha de madeira, uns 20, 30 irmãos. E mamãe é a maior evangelista que eu conheci, ela passou para o Senhor, cruzou o Jordão há 2 anos, irmã Nivalda, mulher de oração. Ela dizia assim, filhos, vamos cooperar com aqueles irmãos lá. Então vamos começar de novo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Às vezes, no domingo à tarde, ainda tinha culto ao ar livre. Se a gente for assim, bem sincero, eu acho que isso é quase bullying religioso com uma criança, não é? Eu cresci nesse ambiente, com essa rotina, com essa agenda, com esse envolvimento com a igreja. Os diáconos eram todos tios. Eu sabia os nomes dos diáconos e os chamava de tios. Meu pai era responsável pela classe de novos membros. E aí o pessoal ia lá para casa para estudar a Bíblia, às vezes, no sábado à tarde. Eu cresci nesse ambiente em que a palavra de Deus era lida com reverência. E essa era uma época que a igreja evangélica era minoria nesse país. Nós éramos, nos anos 70, talvez 10 ou 15% da população brasileira. Nós éramos chamados de Bíblia. Eu jogava futebol, pastor, presbítero, mas eu era muito ruim de bola. É o que a gente chama, assim, tecnicamente, de perna de pau. E aí, quando você é perna de pau, onde que você joga? No gol. Porque quando 2 meninos na rua iam fazer para o ímpar para tirar o time, se você ganhasse, você escolhia quem? O perna de pau primeiro? Eu escolhi o craque do time, não era o meio, o atacante, o ponta esquerdo, o ponta direito, o volante e tal. Aí quando acabava ninguém, aí o pessoal falava assim, vem Bíblia, vem para o gol. Esse era o meu nome de guerra no bairro que eu cresci, Bíblia. Por que será que nos anos 70 os crentes evangélicos, tanto de denominações históricas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, como a Igreja Batista, como a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, as denominações históricas, quanto as denominações pentecostais, como a Assembleia de Deus, como a Igreja do Evangelho Quadrangular e por aí, nós éramos chamados de Bíblia porque nós tínhamos um compromisso com a Bíblia que essa geração de hoje parece não ter. Não faz sentido chamar um evangélico
Será que existe um evangélico mediano? Mas digamos que exista tal categoria sociológica, um evangélico mediano, né? Faz sentido chamá-lo hoje de Bíblia? Eu penso que essa é uma pergunta que é fácil de responder. E naquela época nós éramos minoria. Nós líamos o jornal lá da província, né, no Rio de Janeiro, na varanda de casa. Sábado de manhã, papai comprava o jornal e a gente ficava lá lendo, eu aprendendo a ler. E lembro de ler os classificados. E nos classificados eu lembro de ter lido várias vezes: precisa-se de empregada doméstica, de preferência evangélica. Ser crente, ser protestante, ser evangélico, era índice, era sinônimo, era indicação de caráter, de honestidade, de integridade. Eu cresci nesse ambiente evangélico, nesse ambiente cristão, protestante, reformado, evangélico, por assim dizer. E sempre amei a igreja. O que é a igreja, afinal? O que significa dizer que nós somos a igreja de Cristo? Talvez você que esteja aqui nessa noite, nos visitando, tenha uma crise com a igreja. Eu tenho as minhas também, com essa igreja aí do mercado, não é? Talvez, como muitos, você que nos ouve nessa noite, talvez vai nos ouvir também pela transmissão, você esteja se aproximando de um grupo que é chamado de desigrejados, de gente que diz assim: eu amo a Jesus, eu amo a Bíblia, eu gosto da música evangélica, mas eu não quero mais ser membro de igreja. Eu cresci na igreja, ia para a igreja praticamente todos os dias, passei a infância na igreja. Na adolescência o Senhor me chamou para o campo missionário, me envolvi com missões. Fui fazer uma faculdade que não tinha a ver com teologia, fui estudar letras, fui ser professor de língua e literatura. Vim para São Paulo, o Senhor me chamou para o ministério, e aí teologia, depois uma outra formação. E já são 32 anos servindo ao Senhor da igreja e à igreja de Cristo, e eu não canso da igreja. Eu quero dizer, olhando para vocês, eu amo a igreja de Cristo Jesus. Mas talvez entre os nossos ouvintes há alguém aqui que esteja vivendo uma crise com a igreja, que já não consiga assim de pronto responder o que é ser igreja. E eu quero propor, a partir de um texto bíblico que eu já leio, uma conceituação de igreja que talvez apazigue as dores do seu coração. Essa é a minha oração. Talvez você tenha sido ferido na igreja. Talvez você que me ouve tenha vindo de igrejas onde houve o que é chamado cada vez mais de abuso religioso. Talvez você tenha recebido o Evangelho, o convite do Evangelho, e respondido ao convite do Evangelho, tenha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você foi apresentado a um ambiente religioso que te machucou, que te feriu. E saibam as senhoras e os senhores, os irmãos e as irmãs, há duas formas de pensarmos igreja, antes de ir para o texto bíblico. A primeira delas, eu digo que é um olhar, que é uma atitude, que é uma perspectiva que diminui o sentido bíblico de igreja. E a segunda, se esse primeiro olhar, se essa primeira perspectiva, ela diminui, ela achata, ela apequena o que as Escrituras têm a nos dizer sobre o que é ser igreja, o segundo olhar, a segunda perspectiva, é uma postura idealista. De um lado você tem uma certa miopia, e do outro lado você tem um idealismo. O que eu chamo de miopia? É achar que igreja, pastor, presbítero, irmãos, conselho, visitantes, achar que igreja é um prédio. Quando eu cheguei aqui, a minha esposa disse assim, a gente estacionou ali na rua, e ela disse: amor, eu não estou reconhecendo a igreja. Lá em casa isso é uma anedota. Ela fala assim: onde está a chave da igreja?
E eu sempre brinco com você, não é, amor? Eu falo, igreja não é prédio. Nós somos a igreja. Eu cheguei aqui, não tinha essa fachada aqui. O pé direito já tinha, mas o anexo aqui foi melhorado. Em nenhum momento eu disse como a igreja está bonita, porque a igreja são vocês e vocês estão bonitos. Eu não disse também como o templo está bonito, porque Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como chamar esse ambiente aqui? De um salão de cultos, de um santuário, de um auditório. Mas igreja não é prédio, nenhum lugar no Novo Testamento a palavra eclésia aparece, a palavra igreja aparece como sinônimo, como conceito, como ideia de prédio. Então, Paulo e Timóteo construíram uma igreja lá em Éfeso de tantos metros. Não, igreja no Novo Testamento é gente. Grave isso. Então, pensar que igreja é prédio é um equívoco que é pequeno conceito de igreja. Pensar que igreja é denominação. Você está na fila do banco, na fila do pão, você está no trânsito, você está no Uber, e aí tem lá um versículo no vidro, você fala, você é cristão? Aí o motorista diz, eu sou, você também? Qual é a sua igreja? Aí você diz, eu sou presbiteriano. Ele fala, eu sou batista. Quando você usa igreja nesse sentido, você está dizendo que igreja é denominação. Igreja como prédio, igreja como denominação. Ou então, sabe aquele vizinho não crente que olha para você e fala assim, e aí, que horas começa a igreja logo mais? Igreja como reunião. A gente não vê isso na Bíblia, igreja como prédio, igreja como denominação, igreja como reunião. É claro que não, pastor, não tinha denominação. Mas vocês entendem o meu argumento. Esse é uma atitude que diminui a grandeza, a largura, a profundidade, o horizonte do que as Escrituras têm a nos dizer sobre o que é a igreja. Mas o outro olhar é um olhar idealista. Quando no gabinete pastoral eu recebo alguém e digo, tudo bem, irmão, qual é o problema? Eu já ouvi isso, pastor, meu problema é que eu emprestei dinheiro para o irmão fulano e ele não me pagou. Pastor, jamais imaginei que na igreja houvesse gente assim. Pelo teu sorriso, você já estou entendendo o que você está pensando. Que ingênuo, né? Igreja não é prédio, igreja não é denominação, igreja não é reunião. Embora a gente use com muitas ressalvas, embora usemos com muitas ressalvas a palavra igreja com essa acepção. Igreja não é lugar de gente perfeita. Martinho Lutero, reformador da igreja, tinha uma expressão em latim na qual ele dizia, igreja é lugar de sumo justus et peccator. O que quer dizer, ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. Igreja é feita de gente que foi justificada, isto é, foi livre da condenação do pecado, diga amém. Igreja é lugar de gente que está sendo santificada, isto é, está sendo livre do poder do pecado. Igreja é lugar de gente que será glorificada na consumação, isto é, estará livre da presença do pecado. Mas igreja é feita de gente, ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo santo e ao mesmo tempo pecador. Então, olhar para a igreja dizendo que igreja é prédio, denominação, reunião, e olhar para a igreja como um aglomerado, um ajuntamento de gente perfeita, gente instruída, gente elegante, gente que cita as Escrituras, gente que conhece doutrina bíblica, gente perfeita, também é um risco. Porque a igreja é feita de gente, nem anjo nem demônio, gente. Gente por quem Jesus morreu e em quem o Espírito Santo habita. Quando eu abro a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 9, peço aos irmãos que abram esse texto bíblico comigo nesta noite. Não aparece aqui a palavra igreja, mas essa fala de Paulo a Timóteo me faz pensar muito sobre igreja.
E eu quero me reportar de novo a você que tem vivido crises com a igreja. Você que é membro desta igreja ou de outra igreja, mas que de vez em quando pensa assim, será que vale a pena? Porque tem um cântico antigo americano, cântico evangélico, que diz assim: conviver com os santos no céu, que glória, mas conviver com os crentes na terra, isso é outra história. Você já teve um funcionário evangélico? Um dos nossos presbíteros tinha uma metalúrgica de autopeças. E de vez em quando aparecia algum funcionário lá evangélico que dizia o seguinte: olha, seu Ivo, eu não pude vir ao trabalho ontem porque eu estou enfrentando uma luta muito grande, ore por mim. Aí faltava de novo, eu não falei que eu estou passando uma provação? Crente. E ele disse assim: alguns dos meus mais complicados funcionários eram crentes. Procura vir ter comigo depressa, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Só até aqui. Queridos, onde está a igreja aqui? A igreja está nesses 3 versos. Os teólogos chamam de círculo paulino um grupo de discípulos de Jesus que foram pastoreados por Paulo. Paulo era um pastor, foi um pastor muito amoroso. Paulo começa as suas epístolas, as suas cartas, e termina as suas cartas citando pessoas, dizendo: eu lembro de vocês e me emociono, eu oro por vocês, eu lembro de vocês nas minhas orações. Ele cumprimenta, ele saúda, ele cita os nomes. Lá em Atos, quando ele se despede dos presbíteros, do conselho da igreja de Éfeso, é emocionante. Eles abraçam Paulo na beira da praia e choram juntos, dizendo: nosso pastor querido, você vai fazer muita falta, Paulo. Então o círculo paulino está presente aqui. E o que é o círculo paulino? É um grupo de servos e servas de Jesus pastoreados por Paulo. E esse grupo aparece aqui, ó. Ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo está preso à segunda prisão. Na primeira prisão ele tinha algumas regalias como cidadão romano, mas na segunda ele estava num calabouço. Ele estava passando frio. Ele pede que Timóteo lhe traga um agasalho, uma capa. Os historiadores vão dizer que nessa prisão, nesse tipo de encarceramento, se não levasse comida, o encarcerado, o prisioneiro, passava fome. E ele está com o coração apertado, ele está solitário, ele está alquebrado pela idade, por muitos anos de luta no ministério. Ele diz: Timóteo, vem me visitar, corre aqui, Timóteo, vem me visitar. Eu já visitei irmãos no campo missionário. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para o Quirguistão e conheci um missionário da IPB lá. Um país muito pobre, um país com muitas necessidades. Um médico no Quirguistão ganha $100 por mês, R$500. E ele dizia assim para mim: pastor, que bom ter vocês aqui, que bom que vocês estão... Eu fui com portas abertas. Trabalhava como capelão da missão Portas Abertas. Nós fomos para a Albânia, fomos para a Turquia, fomos para o Quirguistão. Vem à minha memória aquela conversa. Ele era missionário da Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife, onde já estive. Depois, na Albânia, conversando com um missionário da missão Antioquia, ligada mais aos irmãos da Assembleia de Deus, eu disse assim: como é que é para você aqui no campo? Ele disse: pastor, nossa igreja é toda formada de ex-muçulmanos, de gente que foi convertida pelo Senhor de forma sobrenatural, porque tiveram um sonho com Jesus, porque o Espírito Santo os trouxe a Cristo. Um assembleano bem calvinista, portanto, né? E eu disse assim: mas como é que você resiste aí a tanta luta? Ele foi partilhando as coisas. Ele disse assim:
Eu resisto porque toda semana eu me reúno com um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente se ajoelha, a gente ora junto aqui no campo missionário. Um pastor assembleano apoiado por um pastor da IPB, um pastor da IPB apoiado por um pastor assembleano, um calvinista abraçando e orando junto com um armeniano, e um armeniano abraçado e orando com um calvinista. Eu preciso de gente aqui, está difícil. Timóteo, procure vir ter comigo depressa. E ele começa a dizer, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. A gente não sabe o que Demas fez exatamente, mas a fala de Paulo é pungente, nos atravessa. Demas, tendo amado o presente século. Isso é um eufemismo para dizer assim, Demas apostatou. Demas abandonou a fé. Demas foi para o mundo. E Demas era um companheiro de Paulo. Sabemos pouco desse personagem, desse vulto, mas ele consta dessa fala de Paulo nesse verso 10. Timóteo, vem estar comigo porque eu estou sofrendo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E ele cita mais 2 nomes, 2 colaboradores. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Eu diria que Demas, pelo motivo errado, deixa Paulo e deixa a igreja. Eu diria que Tito e Crescente, pelo motivo certo, foram para Galácia e para Dalmácia para fazer crescer o reino de Deus numa atitude evangelística, para plantar novas igrejas. E aí vem a minha primeira afirmação teológica nessa noite. Igreja feita de gente. Gente que vem e gente que vai. Grave isso. Igreja feita de gente. Gente que vem e gente que vai. Talvez nessa igreja, nessa comunidade de fé, que é a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, vocês poderiam citar aqui por um bom tempo o nome de pessoas que vieram e que se foram. Talvez você possa citar na sua própria experiência de fé, na sua própria jornada de fé, pessoas que você amou, pessoas nas quais você investiu tempo, você abriu a sua casa, você abriu a sua carteira e abençoou, e de repente, amando o século, se foram. Ou seja, foram pelo motivo errado. Te abandonaram, por assim dizer. Isso dói, não é, irmãos? Isso dói. Quando a gente, de forma despreendida, de forma generosa, abre o nosso coração, a gente recebe alguém no coração, a gente ama com verdade, com fraternidade em Cristo Jesus. E cadê fulano? Amando o século, nos deixou. Que isso não te assuste, nem no âmbito da igreja aqui, nem no âmbito dos seus relacionamentos, porque a igreja é feita de gente. Vou repetir o esboço com vocês. Gente que vem e que vai. Nós pastores, pastor Gustavo, reverendo Gustavo, sofremos muito com isso. Né? Eu já sofri mais. Até ser instruído pela Escritura. Igreja feita de gente. Gente que vem e vai. Você lembra de alguém nessa noite? Alguém que veio para a sua vida? Alguém que você abraçou, que você acolheu, que você cuidou, que você nutriu? Mas que amando o presente século se foi? Segundo lugar, igreja feita de gente que vem e fica. Olha o que ele diz. Somente Lucas está comigo. Essa igreja aqui tem 43 anos. Sabem por quê, irmãos e irmãs? Porque a igreja é feita de gente que vem e vai, mas também é feita de gente que vem e fica. Vou fazer uma pergunta aqui, quebrando o protocolo homilético. Quem está aqui nessa noite que é desde o início desta igreja? Membros aqui. Tem alguém aqui que tem 48 anos nessa igreja? Quando era congregação, não era nem igreja organizada. Por isso essa barba aí de Augusto Nicodemos.
Eu chego lá, ainda sou calouro. Depois você dê um abraço nesse irmão, nesse casal querido, que eu aprendi a amar ao longo dos anos, seus filhos, não é? E diga assim: obrigado, porque vocês foram gente que veio e ficou. Quem mais aqui? Quem aqui tem mais de 10 anos nessa igreja, irmãos? Façam um gesto para mim. Gente que veio e fica. Quem tem mais de 15 anos aqui nessa igreja? 20 anos. 20, olha que coisa linda. 25 anos. 30 anos. Vai diminuindo. Tem uns que estão levantando todas as vezes. Acho que estou fazendo a pergunta errada, né? O fundador, a igreja foi plantada na casa dele, não? Cadê o irmão? Me permitam, é uma noite solene. Fique de pé, irmão. Reverentemente, uma salva de palmas. Como chama o irmão? Presbítero Etelvino. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me deixou. Tito foi para um lugar, Crescente foi para outro lugar, mas o irmão Etelvino está comigo, porque a igreja é feita de gente que vem e fica. Deus o abençoe. Eu quero lhe dar um abraço e um ósculo santo. O irmão deve ser da idade de papai. Papai tem 82. 88. Então vou dar... Vou dar 2 beijos, então. Igreja é feita de gente que vem e vai, gente que vem e fica. Qual é o terceiro grupo para a gente terminar o sermão? Gente que vai e volta. Isso aqui é bom da escola dominical, hein? Pastor, cadê isso? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem é esse Marcos? Qualquer Bíblia de estudo, se você tem uma Bíblia de Genebra, se você tem uma Bíblia de estudo, não precisa nem consultar o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, ou de Spurgeon, ou de outro comentarista. Esse Marcos aqui é o parente de Barnabé. Lembra quando Paulo e Barnabé, numa das suas viagens missionárias, têm uma crise e eles se separam? Qual é o pivô da separação entre Paulo e Barnabé? Marquinhos. Paulo lá pregando no ar livre, Marquinhos só no WhatsApp, só no Instagram ali. Aí o Barnabé: não, é assim mesmo, Paulo. Teve uma hora que Paulo falou assim: Barnabé, você que é natural de Chipre, não é? Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, meu amigo, ou eu ou o Marcos. E eles têm uma desavença, diz o texto lucano, o texto de Lucas em Atos, que eles têm um rompimento, cada um vai para uma direção. Em paz, mas cada um vai para uma direção. Passam-se, talvez, há um certo debate, 2 décadas. Paulo está idoso, beirando os 70 anos, vendo se avizinhar o martírio, a sua morte. Paulo está sozinho, abandonado por muita gente. Ele diz: traga o Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Paulo tem a humildade, a generosidade de dizer: eu preciso desse moço. Ele cresceu, ele amadureceu, ele foi para o seminário José Manuel, depois estudou no Andrew Jumper. Não é? Ele é uma bênção, eu quero esse moço aqui comigo. E esse Marcos, ele é assessor, ele é uma espécie de discípulo de Pedro, e ele escreve o evangelho que leva o seu nome. Aquele adolescente que deu trabalho para Paulo, agora é um homem de meia idade, maduro, um servo piedoso do Senhor. E como igreja é feita de gente que vem e vai, mas também é feita de gente que vem e fica, igreja também é feita de gente que vai, mas pela ação do Espírito Santo, de santificação, de transformação, de amadurecimento, volta e abençoa, porque a igreja é feita de gente que vai e que volta. Então tem gente que saiu aqui do satélite, tem gente que saiu da sua vida, mas crê na soberania de Deus. O Senhor diz:
No Evangelho de João, Jesus diz: as ovelhas que o Pai me dá, ninguém as arrebata da minha mão. A esposa do Tim Keller, a irmã Kate Keller, inclusive, domingo passado, uma irmã da nossa igreja, que agora mora em Nova York, congrega lá na Presbiteriana do Redentor, no Redeemer, me falou um pouco sobre como a família sofreu quando o reverendo Tim Keller passou para o Senhor, faleceu. Muito amado, um dos filhos dele é pastor, está lá no colegiado pastoral da igreja do Redeemer, em Nova York. E ela disse na autobiografia do Tim Keller, que eu li recentemente na biografia, ela disse, ela tem uma enfermidade muito severa chamada doença de Crohn, que afeta muito o intestino, o trato gastrointestinal, e é muito difícil. E ela dizia assim para o nosso saudoso reverendo Tim Keller, homem de Deus: sabe, Tim, se eu não fosse reformado, eu nem saía da cama de manhã. Eu creio na soberania de Deus. E Jesus diz: as ovelhas que o Pai me dá, ninguém as arrebata da minha mão. Sabe aquele teu filho, sabe aquele teu amigo, sabe aquele teu parente, sabe aquele irmão querido que se afastou da igreja? Se ele é um eleito do Senhor, um servo escolhido, se ele foi objeto da graça do Senhor, ele vai voltar. E o Senhor vai pôr, como pôs o pai da parábola de Lucas 15, vestes novas. Porque as ovelhas que o Pai deu para Jesus, ninguém as arrebata da sua mão. Quando eu acordo de madrugada preocupado com os meus filhos, que são servos do Senhor, e meu coração de pai se preocupa, eu volto a minha alma para esse texto, dizendo: as ovelhas que o Pai deu para Jesus, ninguém as arrebatará da sua mão. Amém? Igreja é feita de gente. Gente que vem e vai. Gente que vem e fica. E gente que vai e volta. Como é que vocês podem aplicar isso às suas vidas? Jovens, adolescentes, sofrendo muito aí com a geração Z, a geração Alfa. Depois de 50 anos eu fui fazer a faculdade de psicologia, uma matéria, um assunto que sempre me interessou muito, não apenas por conta do gabinete pastoral, mas pelo meu interesse de ligar a preocupação com a saúde mental e o aconselhamento pastoral, e aí me graduei em psicologia. Os adolescentes estão sofrendo muito de ansiedade, irmãos. A geração que nasceu a partir do iPhone é a geração chamada de geração ansiosa, porque trocou a infância do livre brincar no quintal, na rua, de soltar pipa, de jogar bola, de rodar peão, de pega-pega, por horas e horas e horas e horas nas redes sociais. Nunca houve no nosso país, dizem as estatísticas, mais adolescentes ansiosos do que adultos, mas agora essa é a realidade. E os adolescentes sofrem isso com esse. Você se envolve no colégio, você ama, você faz o grupo e de repente a pessoa vai embora da sua vida. A pessoa te bloqueia, né? A pessoa te exclui do futebol. Porque não apenas a igreja é feita de gente, a nossa vida é feita de gente que vem e que vai. Como que você aplica isso? Você que é um irmão, uma irmã de meia idade, que abriu a sua vida, eu insisto, o seu coração, a sua casa, a sua carteira para alguém que se foi. Será que você não tem uma ferida aberta que precisa do unguento da graça de Deus para fechá-la? Jesus sofreu isso. Jesus teve gente que veio e que se foi. Jesus teve gente que veio e que ficou. E Jesus teve gente que foi, mas que voltou. João 21,
Simão, filho de Jonas, o apóstolo Pedro, você me ama? Como é que você aplica isso? O que você faz com esse sermão? O que você faz com esse argumento? Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está sendo transformada à imagem do Cristo. Paulo diz, até que Cristo seja formado em vós, eu sofro dores de parto. Depois que eu fiz psicologia, eu fiquei assim meio neurótico. Porque dizem que em cada 100 pessoas tem um psicopata. Então aqui nós temos 300. Talvez nós 3 aqui. Abro o gabinete, eu falo, tudo bem, irmão, como é que eu posso te ajudar? A pessoa começa a falar e eu já fico fazendo conta. Será que é neurótico? Será que é psicótico? Será que é psicopata? Será que é TDAH? Aí, sacudo assim e abro a Bíblia. Porque aconselhamento é moral. Terapia não tem um compromisso de dizer você está errado. Não é? Eu não posso ser pastor dos meus pacientes e nem terapeuta das minhas ovelhas. Se tiver aqui algum profissional de psicoterapia, sabe do que eu estou falando, né? Mas como tem gente que chega lá no gabinete ou no consultório ferido na igreja, foi ferido na igreja, no âmbito religioso. E aí, seja no gabinete ou no consultório, eu digo, sabe o que é? A igreja é feita de gente que vem, vai, gente que vem e fica, gente que vai e volta. Você nunca mais vai esquecer o que você ouviu nessa noite. Como diz o Hernandes, vamos fazer um recurso mnemônico aqui? Vamos forçar? Vamos lá, então juntos. Igreja feita de gente. Gente que vem e vai. Gente que vem e fica. Gente que vai e volta. Chega em casa e gasta. O que você aprendeu hoje na igreja? Fala, igreja feita de gente. Gente que vem e vai, gente que vem e fica, gente que vai e volta. Aí você conversa sobre isso. Faz sentido? Como seria bom se a gente voltasse, nós, comecei falando de mim, fui socorrido pelas Escrituras, e agora termino falando sobre nós. Como seria bom se a gente voltasse a ter um coração de criança no âmbito da igreja? Se a gente perdesse assim a desconfiança, será que isso aí vai me machucar? Será que vai me dar... Ia falar cheque sem fundo, hoje ninguém dá mais cheque, né? Será que o Pix vai voltar? Não, abra o seu coração. Abra o seu coração. Seja vulnerável, mas não seja ingênuo. Porque a igreja é feita de gente. Nem anjo, nem demônio. Gente. Gente por quem Jesus morreu. Gente em quem o Espírito Santo habita. Gente que vem e vai. Gente que vem e fica. Como o presbítero aí, em quem eu vou dar 3. Agora já vou dar 3. Fiquei animado. Ósculos santos. E gente que vai e volta. Amém, pastor? Deus seja com você. O Senhor te dê paz. O Senhor cure as suas feridas. Eu cresci na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E não sofri bullying. Eu amo e ainda virei pastor. O zelo da sua casa me consome, dizia o Senhor Jesus. Ame a igreja de Cristo. Jesus morreu por cada um de nós, para que fôssemos a sua noiva. Uma noiva que Ele está embelezando, que Ele está tornando cada vez mais linda para as bodas que teremos com Ele na eternidade, na consumação. Criação, queda, redenção e consumação. O casamento de Cristo conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dizer juntos amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar o hino final.
Obrigado, Senhor Deus, pela alegria de podermos cultuar, louvar, glorificar o Teu nome como igreja Tua, Pai. Obrigado pela alegria de ouvir a Tua palavra, cânticos de adoração a Ti. Senhor, esteja abençoando a vida do pastor Gerson, da sua família, esteja com ele no seu ministério, fortalecendo, dando capacidade, Senhor Deus, de entendimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Obrigado, Senhor, por mais um ano que se inicia, depois dos 43 anos de continuidade do trabalho aqui nesta igreja. Obrigado pela história desta igreja e tudo o que ainda temos para fazer no Teu nome, nós possamos glorificar a Ti. Nos abençoa, Senhor Deus, porque precisamos de Ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, vida no Espírito Santo, esteja sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Poder sentar, irmãos. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Vamos cantar juntos. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra
uma vez. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Amém. Queremos desejar a todos uma excelente semana. Que Deus os abençoe.